Eu sou o professor Washington Duarte e hoje a gente começa aqui um curso sobre estrutura de dados. O conteúdo aqui vai ser similar ao que se vê nos cursos aí na área de computação na disciplina de estrutura de dados 1. Em geral é um conteúdo abordado aí em um semestre. Mas antes de falar dos temas que serão abordados aqui, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou analista de sistemas e mestre em computação pela Universidade Federal de Goiás. Minha dissertação foi baseada em sistemas de apoio à decisão para apoiar o planejamento nas operações de usinas hidrelétricas aí pelo Brasil. Foi um sistema totalmente baseado em software livre. Tá? Hoje eu sou professor da UEG nas disciplinas de linguagem de programação e gerenciamento de projetos. Eu também coordeno o curso de pós-graduação em gestão de tecnologia da informação na UEG. Eu espero que eu possa contribuir de alguma maneira com vocês aí nessa caminhada na programação de computadores. Tá? E eu gostaria também da sua participação aí. Vocês podem usar os comentários aí para a gente ir trocando uma ideia, tá bom? Vamos nessa. O que exatamente a gente vai estudar aqui? Que onda é essa de estrutura de dados? Muito bem. Com a evolução tecnológica no mundo, a computação é uma ferramenta que auxilia o homem moderno em todas as tarefas, aí, seja no ambiente pessoal, seja no ambiente empresarial. E a gente observa que a quantidade de informação que a gente tem acesso hoje em dia, por conta da tecnologia, ela acaba beirando o absurdo. Né? Não dá para absorver tudo isso que a gente tem à disposição. Imagina, se a gente pegar um repositório básico que a gente está acostumado a usar no dia a dia, como o YouTube, é possível absorver o conhecimento que a gente tem ali num dia armazenado no YouTube? Que não fosse um dia de 1 hora, é impossível basicamente, né, a gente fazer isso. Tá? É muita informação. Mas falando disso, o que é informação? Se a gente for lá no dicionário, a informação tem o seguinte sentido. É um conjunto de conhecimentos acumulados sobre certo tema por meio de pesquisa ou instrução. Observe aí o destaque para o conhecimento. Veja o fluxo. A informação proporciona conhecimento e a partir daí a gente toma as nossas decisões. Tá? E a gente usa muito para isso o computador. Né? Por exemplo, você vai lá, digamos que eu quero comprar uma bicicleta. Eu não tenho certeza do modelo que eu gostei e eu quero mais informações sobre aquilo. Aí eu vou no YouTube e vejo lá um review sobre essa bicicleta. A partir daí eu observo que o YouTube e todas as ferramentas do Google, elas começam a me dar indicações e mais indicações de vídeos sobre aquela bicicleta ou sobre bicicletas similares a ela. Eu começo a ver propaganda ali de promoções, de lugares perto de mim onde eu possa comprar, eu vejo publicidade de todos os tipos em relação àquela bike. Tá? Isso é a máquina fazendo o papel dela de gerar informação para mim. Né? Existe um algoritmo ali por trás gerando essas informações. O que esse algoritmo faz é a essência da busca pela informação, é a manipulação dos dados. Tá? Os dados a gente pode dizer que ainda é o estado bruto da informação. Tá? Em geral, o dado isolado ele não transmite significado nenhum, tá? Mas associado a outros dados ele pode fazer algum sentido. Por exemplo, na base do YouTube lá existe um dado de que a loja A é uma anunciante. O outro dado é que essa loja vende acessório para bicicleta. E outro dado é que essa bicicleta custa X. O YouTube também me conhece como usuário, né? Isso para ele é apenas um dado, mas ele sabe que eu pesquisei sobre bicicleta tanto no Google quanto no YouTube, né? Então o algoritmo faz a relação desses dados e começa a me oferecer essas informações que provavelmente serão úteis para mim aí. O que eu quero dizer com isso é que para que o computador possa manipular esses dados e nos dar essa informação, ele recebeu uma série de instruções, tá? E a depender da forma como ele recebeu essas instruções, ele vai ser mais ou menos eficiente. E as instruções elas vão ser adequadas a depender do modo em que esses dados estão organizados. Tá? E aí com eficiência aqui eu quero dizer em relação à utilização de recursos. Nesse caso específico eu posso citar dois, por exemplo, processamento e memória. Os dois impactam diretamente no tempo e na qualidade com que eu vou receber essas informações. Tá? Para exemplificar essa eficiência, aí, vamos trazer aqui para o mundo real. Tá? Uma ação aí do dia a dia. Digamos que eu tenho uma estante de livros em casa. Imagina que eu quero encontrar um livro do Deitel, Como Programar em Java. Se eu tiver uma organização lógica desses livros, por exemplo, organizada em ordem alfabética pelo título, ou em ordem alfabética pelo autor, depois pelo título, ou por temas, enfim, qualquer ordem lógica vai me ajudar a encontrar em poucas ações.
Agora imagina se os livros estão aleatoriamente dispostos lá na estante. Eu posso encontrar tanto no primeiro olhar, na primeira ação, como também posso ter que olhar todos os livros e encontrar na última ação, né? Podem ser incontáveis ações aí. Eu vou gastar mais tempo, eu vou gastar mais recurso aí nesse caso. Tá? Então o que a gente pode observar aí é que organizar de maneira lógica, através de lista alfabética, por exemplo, ela traz mais eficiência. Isso é uma lista organizada, tá? É o que a gente pretende estudar por aqui. Na computação esse conceito é o mesmo. Tá? Veja bem, se relaciona as ações para encontrar o livro com instruções. Essas instruções são da mesma forma que a gente passa para o computador. Isso a gente chama de algoritmo. Tá? E o resultado pode ser mais ou menos eficiente em razão da organização prévia desses dados. Ok? Nesse caso, os livros são os dados, a estante é a memória do computador e o nosso cérebro é o processador. Tá? Por isso existe na computação o conceito de estrutura de dados, né? Para que a gente possa organizar os dados de maneira prévia. Existem modelos já estabelecidos que a gente pode aplicar em cada situação conforme for mais conveniente. Tá? Vamos imaginar cada situação dessa aqui. É sempre algo que eu preciso resolver através de um algoritmo. Eu posso chamar isso de problema. Para cada problema existe uma solução esperada. Para chegar nessa solução existem as operações que vão ser realizadas e o conjunto dessas operações, dessas ações é que vai dar o tom da estrutura que a gente vai utilizar, do modelo. Vamos voltar para a estante para pegar como exemplo. O nosso problema é manter os livros organizados na estante. A solução, organizar isso em ordem alfabética. Quais são as ações, as operações? Colocar ou retirar o livro na posição, procurar um livro, procurar uma posição para inserir o livro. Esse é o modelo que a gente chama de lista. É uma sequência de elementos que estão dispostos em alguma ordem. Tá? O que vamos estudar aqui na programação é isso. A gente vai programar essa lista. Esse é o nosso papel na estrutura de dados. Tá? Mas tem outros modelos, não só lista. Imagina, por exemplo, quando você vai no supermercado. Na hora de pagar a conta, você vai no caixa, né? Você chega e vai obedecer uma regra de entrada, né? Tem gente que chegou primeiro que você, eles vão ficar à sua frente, obviamente. Você vai entrar na última posição. E a gente conhece esse modelo como fila, não é isso? Na computação é assim também. É o conceito do primeiro que chega, também é o primeiro que sai da estrutura. Essa estrutura a gente também chama de fila na computação. Outro exemplo de estrutura, você vai num restaurante por quilo, primeira coisa que você vai fazer é pegar o prato, né? Os pratos sempre ficam organizados um em cima do outro, não é isso? Normalmente a gente pega o que está por cima, ele foi o último a ser colocado ali naquele monte, né? Esse monte a gente chama de pilha de pratos, não é assim que a gente fala? Na computação também a gente chama do mesmo jeito, esse é o conceito de pilha. Na pilha a gente leva em conta que o último que entra é o primeiro que sai, diferente da fila. Tem mais estruturas. Você lembra da árvore genealógica, por exemplo? Ela mostra conexões familiares ali de uma forma gráfica, não é isso? As gerações vão se ramificando a partir dos ancestrais. Essa é uma estrutura de ramificação que representa uma hierarquia. E na computação a gente chama isso de árvore também. Tá? Lembra de jogos mais modelos? Você lembra dos jogos infantis lá que vinha em revistinha? Tinha lá jogo de 7 erros, tinha lá Onde Está o Wally, e tinha um que era característico, era um labirinto, onde você tinha que encontrar um caminho de saída. Esse aqui nos interessa, tá? No labirinto você tinha que avaliar caminhos diferentes ali, estabelecer um roteiro de curva para cá, curva para lá, até chegar na saída. Essa estrutura se organiza através de relações entre vários elementos e você toma a decisão dos possíveis caminhos aí. Na computação a gente chama esse tipo de estrutura de grafos, tá? E a gente vai estudar sobre isso também. Em síntese é isso o curso, tá? A gente vai estudar aí ao longo desse curso como programar essas estruturas e identificar onde utilizá-las mais adequadamente, tá? Para estudar a estrutura de dados, a gente vai precisar de se apoiar aí numa linguagem de programação. Inclusive a linguagem de programação é um pré-requisito para esse curso. Aqui a gente vai utilizar o Java. Mas por que o Java? Ao longo dos anos a gente observa aí que o Java vem se mantendo como uma das linguagens aí mais utilizadas aí, tá? É a linguagem de mercado atualmente. Aí o nosso foco aqui é o mercado.
Tá? A gente quer preparar o aluno para que ele consiga atuar profissionalmente aí na tecnologia da informação. Tá? Em muitos cursos essa disciplina aí é passada com linguagem C, mas não se preocupa não, seja em C, seja em Delphi, seja em qualquer outra linguagem, o conceito aqui vai ser o mesmo. Tá? A ideia aqui para a gente é apenas aproveitar essas características de mercado aí que o Java nos oferece, e ele dá toda a condição para a gente aplicar os conceitos de estrutura de dados que a gente precisa. Antes de começar com os conceitos de estrutura, nós vamos apresentar aqui uma breve revisão aí dos aspectos gerais da linguagem. Tá? Vamos falar sobre os fundamentos da linguagem, tipos de dados, operadores, estruturas condicionais, estruturas de repetição. Vamos falar de arranjos, que são vetores e matrizes essenciais aí para o nosso curso, tá? De estrutura de dados. Tá? A gente também vai ver conceito básico de orientação a objeto, que é a principal característica do Java, né? A principal característica da linguagem. Mas é importante salientar aqui que a gente não vai ter profundidade nesses temas não, tá? Vamos tratar só para relembrar mesmo, só como uma revisão básica. E aí, se você tem alguma dificuldade com a linguagem de programação, então procura um material auxiliar. Isso vai te ajudar a compreender os conceitos aqui. Se você tem dificuldade, é necessário que você procure sim esse material auxiliar. Uma coisa importante aí no aprendizado de qualquer linguagem é repetição. Tá? Você vai repetindo, você vai se habituando, tanto com os aspectos de sintaxe, de regra de linguagem, quanto os modelos de resolução de algoritmo, que basicamente se repetem mesmo. Eu vou disponibilizar a lista de exercício aí ao longo do curso e a gente vai ter uma sessão de bônus aí de alguns vídeos de resolução de exercícios ao longo do caminho. Nós vamos utilizar o NetBeans para escrever e executar nossos códigos aqui. O NetBeans é um ambiente de desenvolvimento integrado. Esse ambiente também são conhecidos como IDE, tá? A sigla IDE, vem de Integrated Development Environment. É um software gratuito de código aberto, além de Java. Ele permite você fazer aplicações em JavaScript, HTML5, PHP, C++, Groove e em outras linguagens aí também. Tá? Você pode ir lá no site oficial e fazer o download. Eu sugiro que você escolha aí a versão completa quando você for fazer esse download. A instalação é simples, ela é assistida, bem tranquila de fazer. Mas nas próximas aulas a gente vai falar sobre isso, vai falar com mais detalhes. Se você tem outra ferramenta que você utiliza para programar em Java, também não tem problema, tá? Pode continuar, porque existem boas alternativas aí no mercado. O Eclipse, por exemplo, é uma excelente opção. Até se você está sem computador em casa, aí dá para se virar. Procura aí na loja de aplicativos do seu celular, você vai ver que você vai achar uma série de emuladores aí que dá para escrever e compilar código em Java no seu próprio celular. Tanto para Android quanto para iOS, você vai achar boas alternativas. E são suficientes aí para o nosso estudo. E se você achar alguma coisa bacana aí, deixa nos comentários. Vamos socializar aí com a turma para que as pessoas possam utilizar também. Tá certo? É isso daí. Fica ligado que na próxima aula a gente já começa com a revisão sobre Java. Vamos lá, vamos em frente, até a próxima.